Vamos que vamos para o vídeo prometido no vídeo anterior sobre as semifinais da Copa da Liga Inglesa, passando, claro, primeiro pelo jogo do Chelsea contra o Middlesbrough, um atropelo absurdo desse Chelsea para cima do Middlesbrough, que tinha surpreendido, tinha vencido o jogo de ida dentro de casa, vencido o Chelsea por 1-0, apesar de um primeiro tempo que trazia um pouco da trama desse Chelsea na temporada, pelo menos até ali, de criar muitas chances e desperdiçar a maioria delas. E um Middlesbrough que foi cirúrgico, dois times que enfrentam uma crise de lesões nessa temporada, como vários, não só da Premier League, não só do futebol inglês, mas enfim, nesse segundo jogo tivemos uma trama completamente diferente. Primeiro que o Chelsea conseguiu, se eu não me engano, pela primeira vez na temporada, fazer mais gols, superar o próprio XG, né? Fazer mais gols do que as chances criadas sugerem ao fim do jogo. E segundo que foi um Chelsea que fez 6 gols pela primeira vez no mesmo jogo desde, eu vou te dar um tempinho para tentar adivinhar, abril de 2022, não tem tanto tempo assim, venceu o Southampton fora de casa por 6-0 naquela Premier League, com 2 gols, olha só como é que parece, apesar de não ter nem 2 anos esse jogo, parece que vem de outro século, né? Porque foram 2 gols do Werner, hoje no Tottenham, 2 gols do Mount, hoje no Manchester United, e o Thomas Tuchel como treinador, hoje no Bayern de Munique. O futebol é dinâmico, como alguém já cunhou essa frase. O Chelsea já tem mais gols nesta temporada, olha só o tempo se abrindo, né? Olha só o arco-íris ali depois das nuvens mais carregadas de chuva. O Chelsea já marcou mais gols nesta temporada do que em toda temporada passada, que foi uma das piores da história recente do Chelsea. Não é um bom comparativo, mas pelo menos é uma evolução quando você olha para o passado recente. Nessa temporada são 51 gols marcados em 28 jogos. Veja bem, uma média um pouquinho superior a 2 gols por jogo. Na temporada passada foram 50 gols, um a menos do que nessa temporada, em 50 jogos. Uma média de 1 por partida, então, em termos de aproveitamento das chances, o Chelsea dobrou, né, em relação à temporada passada. Pelo menos é isso, cara. É a sensação de que esse Chelsea está construindo um caminho. Combinar o número de chances já criadas quando o time ainda estava passando por momentos esquisitos, e eu já abordei aqui num vídeo recente os problemas que eu vejo ou que eu via nesse Chelsea, mas ainda vejo, claro, muito pequena a amostra para afirmar que a evolução está feita, mas já dá para a gente perceber uma evolução. De qualquer forma, combinar o número de chances que já eram criadas com uma finalização mais cirúrgica é um caminho muito interessante. Lembremos que é por meio de fazer gols, principalmente, que se constrói a confiança de um time de futebol, ainda mais de um projeto novo, né? Com tantos jovens, com tantos recém-contratados e com um treinador que chegou há pouco tempo. Entre os jogadores contratados, o que está mais brilhando, claro, mais uma vez é o Cole Palmer, autor de 2 gols nessa partida, e agora se isola como o segundo jogador inglês da Premier League com mais participações diretas para gol na temporada em todas as competições. São 13 gols e 7 assistências, somando 20 participações diretas para gol para o Cole Palmer. Ele está atrás apenas do Ollie Watkins, do Aston Villa, que tem 22 participações. O Chelsea agora está classificado para a 10ª final da própria história na Copa da Liga Inglesa, reedição da decisão de 2022, claro, todo mundo já sabe, contra o Liverpool. Lá naquela partida em Wembley eu estava, espero estar nessa do dia 25 de fevereiro, daqui a um mês, né? Exatamente no dia que eu gravo esse vídeo, para trazer a análise pós-jogo por aqui. Eu lembro daquela partida definida nos pênaltis, assim como foi a Copa da Inglaterra no mesmo ano, as duas indo para o lado do Liverpool, que conseguiu essa vaga numa semifinal bem mais apertada naturalmente, né? Porque era contra um time de Premier League, empatou fora de casa contra o Fulham, 1-1. O Liverpool foi superior na partida, teve mais controle de jogo, mas depois do empate do Fulham, o Liverpool faz 1-0 com o gol do Luís Dias e uma falha do Leno, apesar do desvio no defensor do Fulham. Eu acho que o Leno poderia ter feito melhor porque a bola não foi tão forte, mas enfim, o Liverpool abre o placar depois que o Fulham empata no segundo tempo. Há uma sensação ali de que o Fulham podia conseguir o segundo gol e levar a partida para a disputa de pênalti, lembrando que não tem prorrogação.
O Liverpool é o maior campeão da história da competição, tem 9 taças da Copa da Liga Inglesa e está na 14ª final da própria história, claro, nesta competição. É a terceira com o Klopp, tá? Que dentre os treinadores da história do Liverpool está atrás apenas de Bob Paisley, que tem 4 finais da Copa da Liga com o clube. Cara, tem algo muito especial acontecendo com o Liverpool e é algo que merece um vídeo à parte aqui no canal que eu prometo que eu vou fazer no futuro próximo, tá? Até como comparativo para preparação para esse vídeo que eu estou prometendo, eu te convido a assistir esse vídeo que, se eu lembrar, eu vou colocar aqui na tela, que eu fiz cerca de um ano atrás, analisando os problemas daquela fase bastante esquisita do Liverpool antes de crescer no fim da temporada passada e já trazer alguns indícios do que se tornou nessa, né? É um Liverpool que tem muitas novidades no mercado e tem muitos desfalques e, portanto, novidades e improvisos que tiveram que acontecer, assim como a natureza da palavra improviso determina, né? Acontecer no meio do caminho, e não é fácil, portanto, fazer o que os Reds têm feito, não é fácil fazer o que o Jürgen Klopp fez. E para essa análise aqui desse jogo, como amostra do que eu sinto como um movimento especial desse Liverpool, eu concentro em 2 jogadores. O Joe Gomes, que concentra para mim e simboliza o crescimento de quem lá já estava, ainda mais sendo improvisado 2 vezes, uma na lateral direita que ele estava um pouquinho mais acostumado, mas ainda mais na lateral esquerda, que de fato vem sendo a posição onde o Joe Gomes está brilhando mais. E eu concentro também no McAllister a evolução de quem chegou. E também um certo improviso, né? Porque ele deixou de ser um segundo homem para ser o primeiro, muitas vezes, nesse Liverpool. E nas últimas 2 ou 3 partidas ele deu um passo à frente, não no campo, mas em termos de rendimento. E o McAllister tem jogado muito, muito, muito bem. É aquele limpador de para-brisa ali no meio-campo do Liverpool. Especificamente sobre esse jogo, no entanto, o meu maior elogio vai para o Quansah. Cara, é um jovem que dá muitos indícios positivos, e nesse jogo especificamente, cara, os lançamentos que ele deu, já tinha demonstrado isso em outras partidas, mas dessa vez foi um negócio primoroso. Olho nesse garoto. Evidentemente a torcida do Liverpool já está com olho nele. Outras 2 boas notícias: o Robertson voltou a ser relacionado pela primeira vez desde setembro, quando teve aquele problema no ombro com a seleção escocesa. Boa notícia, e acho que o maior elogio para o Joe Gomes é que o Robertson volta brigando pela posição, deve ganhar essa briga, mas não é como se ele automaticamente caminhasse para o time titular. E a outra boa notícia é que o Alexander-Arnold, de acordo com o Jürgen Klopp, já volta neste domingo, pelo menos para o banco de reservas, na partida pela Copa da Inglaterra contra o Norwich em Anfield. Estou tentando credenciamento para ir para essa partida, mas o Liverpool não está fácil para me deixar ir para o estádio. Do lado do Fulham, rapidamente, eu só queria valorizar o quanto que o Fulham vendeu caro essa vaga. Está na 13ª ou 14ª posição na Premier League. Não é uma temporada tão boa como a temporada passada, mas esse trabalho do Marco Silva, ele é muito bom. E contra o Liverpool especificamente, o Fulham é chato, né, cara? Assim, são 3 partidas nessa temporada. Primeiro pela Premier League em Anfield, 4-3, perdeu para o Liverpool, 1 gol de diferença. Depois, no jogo de ida dessas semifinais, vendeu de novo o cara a derrota em Anfield, 2-1 para o Liverpool, e agora esse empate em 1-1, podendo, como eu disse e repito, vencer essa partida no final. Grande jogo especificamente do Willian. O Andreas foi um pouco mais tímido nessa partida, jogou bem, mas não foi brilhante. O Willian, cara, praticamente toda vez que ele tocou na bola no campo ofensivo, ele fez alguma boa jogada, arrumou algum perigo de gol, enfim. Muito bonito ver o que o Willian tem feito com 35 anos de idade na Premier League, sendo titular, jogo sim, jogo também, por esse Fulham, em grande forma física, inclusive. E o Harry Wilson entrou muito bem, né? É dele que sai o gol de empate e ele quase consegue arrumar o segundo gol do Fulham. Enfim, criou uma fumaça ali no segundo tempo. O Liverpool conseguiu abafar bem, e aí teremos essa grande final, cara. Grande final, Chelsea e Liverpool em Wembley no dia 25 de fevereiro. Tô animado. É bonito que as Copas do futebol inglês terminem no estádio de Wembley, e eu tô animado para ir para lá mais uma vez. Tomara que eu consiga credenciamento para esse jogo. Até o próximo vídeo, que virá nesta sexta-feira, depois de 2 partidas especiais pela Copa da Inglaterra: Chelsea, Aston Villa e Manchester City e Tottenham.